de mulheres na literatura vem crescendo. Um exemplo disso é que aumentou a participação feminina na Bienal do Livro do Rio, passando de 36% de mulheres na programação para 42% em um ano. Mesmo assim, ainda é grande a desigualdade de gêneros na nossa sociedade. O que podemos fazer em casa, nas escolas, nas universidades para mudar esse cenário? Esse é o nosso assunto de hoje. Nós estamos no segundo bloco do Educação. Vou deixar essa perguntinha da Bienal para depois, vou começar com a que eu prometi. Papel dos homens na redução dessa desigualdade. Eu acho que é fundamental, né? A gente constrói uma sociedade com homens e mulheres. Então, se a gente não consegue criar um ambiente em que os próprios homens consigam ter também a percepção do quanto é importante, pode ser mesmo libertador para eles, dividir tarefas domésticas junto com a gente e deixar que as mulheres também ocupem espaços, né? Vejam o quanto isso pode ser produtivo, o quanto isso pode ser bom. Eu acho que o papel dos homens é muito importante, ele é fundamental. Não só em termos na relação, em casa, mas entre eles. Poxa, sempre que receber uma piada machista dos seus amigos, falar, pô, isso não é legal, sabe? Você tá fazendo humor com uma situação grave. Constranger os outros homens que às vezes entram nesses comportamentos ruins. E também, assim, enaltecer. Poxa, tem uma autora muito legal, que eu gostei. Pô, tem esse filme que foi escrito por uma mulher. Sabe, dar visibilidade para artistas, cientistas, médicas, atletas, mulheres, que nem sempre têm a mesma visibilidade do que um profissional do sexo masculino. Então... Perfeito, perfeito. Essa questão da educação também, né? Porque geralmente os homens são educados por mulheres. Sim. Infelizmente, as mulheres estão mais presentes do que as mães, mais presentes muitas vezes do que os pais, apesar que eu já conheci vários pais extremamente participativos aqui nesse programa. Esse é um dos presentes desse programa. E essa questão é muito interessante que você falou também, Carolina, do homem poder lavar uma louça, porque não pode. E a gente sabe que muitos homens são criados assim. Eu já peguei amigas minhas com bebês e crianças assim, não fala isso pro teu filho agora, não fala isso desse jeito, porque eu lembro, eu sempre quis ter uma irmã, eu amo meu irmão de paixão, mas queria ter, pequena você quer ter uma irmã, né? E eu lembro que uma vez eu peguei o meu irmão e maquiei o meu irmão todo. Era ele é mais novo do que eu, era lá meu bonequinho. Nossa, quando viram aquilo, não, porque não pode maquiar ele. Aí outro dia eu estava vendo que passa sempre na televisão, um comercial do pai sendo maquiado pela filha. Eu falei, aí, tá vendo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E pegam isso. A menina ganha a boneca da princesa e o menino ganha o carrinho do aventureiro, né? O soldadinho. Você estava até comentando isso, queria que você falasse mais dessa questão da literatura. A mulher nunca está no papel da guerreira. A gente chegou a falar antes de começar o programa dos filmes que tem mulheres guerreiras, mas como é essa mulher? Queria trazer essa discussão para cá. Uma coisa que eu reparei, assim, é que dificilmente você tem um filme ou um livro de ação ou guerra com uma mulher que protagoniza a grande guerreira. E muitas vezes, quando ela é protagonizada, ela é extremamente sexualizada, como, né, lutando ali com um salto alto e sendo provocativa. É sempre o olhar do homem, né? O valor dela como sendo desejável para o homem e não uma líder, entendeu? E eu acho que isso tem mudado nos últimos anos. E é engraçado que você falou rápido da Bienal antes, e as pesquisas dizem, no Brasil e no mundo, que o maior público consumidor de livros, os maiores leitores, são mulheres. Então, eu acho muito irônico que autoras estejam usando suas iniciais, porque, na verdade, existe uma demanda reprimida de protagonistas complexas, mulheres que são fortes, que são guerreiras e que tem uma meta maior no livro, além de conquistar o fulano, sabe? Eu acho que aí a gente ainda tem que dar uma caminhada nesse sentido, mas a gente, nos últimos anos, tem visto um espaço maior para esse tipo de protagonista forte.
Maravilha. Carolina também participa de feiras literárias, faz letras. Esses espaços, por exemplo, a Feira Literária Internacional de Paraty também teve um aumento aí pequeno, né? As mulheres, 24 mulheres, homens 22, mas vale a pena a gente falar. Como é que esses espaços também podem ser utilizados para a gente conseguir essa coletividade, né? Essa união em prol dos direitos da gente? Como é que esses espaços podem ser usados para isso? Eu acho que a gente precisa dar divulgação para aquilo que as mulheres estão produzindo, né? Em igual qualidade que dos homens. Tem uma pesquisa muito interessante que saiu uns anos atrás, de uma pesquisadora da UNB que chama Regina Del Castanher. Ela lançou um livro chamado Literatura Brasileira Contemporânea, um Território Contestado, em que ela fez análise não só dos autores, das publicações brasileiras contemporâneas, como dos enredos dos livros, quem eram os protagonistas, onde eles estavam, né? Não é só uma coisa de ter pouca essa figura feminina plural, né? Mostrando como nós somos várias, como nós podemos ser tudo, mas também muito localizada geograficamente, muito branca, muito heteronormativa, né? Eu acho que nesses espaços literários, essas feiras, há um espaço de interlocução entre os escritores muito grandes. E interlocução com o público também. Acho que são espaços para fazer refletir, para fazer pensar. Qual a necessidade literária do momento? Não é uma coisa de você dizer, não, focalizar, né? A literatura precisa tratar desses temas, mas a literatura responde a uma necessidade nossa, humana, de ficcionalizar, de viver. Tem um crítico literário que faz isso, fala isso. A literatura humaniza porque ela faz viver, né? Eu acho que é nesse sentido. A literatura humaniza porque ela faz viver. Então, essas feiras literárias, elas permitem que haja diálogos maiores. E que seja uma via de mão dupla, né? Sim. Porque o livro acaba sendo uma única. Sim. Rafaela, você também participa bastante desses encontros. Qual é a oportunidade que a gente tem neles? Queria que você completasse aí o raciocínio da Carolina. Não, eu acho que o que ela falou foi perfeito. É esse diálogo. E eu gostei do que você falou sobre a pluralidade. Porque não basta falar de uma mulher ou de uma mulher guerreira, né? Tem muitas mulheres que eu acho que a gente não está acostumada a ver protagonizarem histórias que ganham um grande público. Mulheres lésbicas, bissexuais, negras, asiáticas, mulheres trans. E eu acho que a gente tem feito um pequeno progresso, né? Na editora que eu trabalho, na Record, a gente lançou o primeiro infanto-juvenil, que é sobre uma menina trans. Ela tem 8 anos. A gente foi massacrado por várias pessoas na internet, mas isso, na verdade, serviu pra gente ver que a gente estava no caminho certo, porque alguém tem que abrir essa porta. Coragem, parabéns pra empresa. Que coragem, muito legal. Você falar sobre essas coisas, eu acho que tira um pouco do peso, do tabu de algumas histórias. E tem umas barreiras que são mais imaginárias do que reais. Por exemplo, a gente lançou também agora um livro chamado O Ódio que Você Semeia, que foi escrito por uma americana negra, inspirado no movimento Black Lives Matter. E esse livro está assim, no primeiro lugar do New York Times, e é um livro com uma protagonista negra que vira ativista depois que um amigo dela morre numa ação policial, injustamente numa ação policial, ele era inocente. Gente, quando eu li o livro, ele é perfeito para a nossa realidade. O que a gente vê de tantos casos de violência policial e racismo, e é um tema que, nossa, ninguém queria falar sobre isso, sabe? Mas, assim, é um livro para adolescente, é um livro acessível, é um livro que vai virar filme agora, com a menina do Hunger Games. Então, assim, você tira muito do poder, do peso do tabu quando você abre as portas e fala sobre aquilo. E a arte tem que retratar a vida, né? Exatamente. É uma coisa que bate e volta. A arte retrata a vida e a vida acaba copiando a arte também. Então não dá para fechar os olhos para coisas que existem. Não dá para você dizer, não, isso não existe, eu não vou olhar para isso. Exatamente. Caramba. Então tem uns assuntos assim que, para literatura infanto-juvenil você acha que, suicídio é muito pesado. Aí teve os 13 porquês que fala sobre isso. E aí teve até série na Netflix. Então tem uns assuntos que
que são difíceis de serem abordados e justamente por isso eles precisam ser abordados. Exatamente. Eu gravei um programa aqui falando sobre suicídio, falando sobre a série, falando sobre o livro. Trouxe uma autora aqui também de um livro que fala sobre isso, sobre esse tema. E a gente conversou exatamente sobre esse assunto. Como é importante a gente falar sobre a mesma coisa, drogas. Como é importante a gente falar sobre isso. Se a gente continuar fechando os olhos para determinados assuntos, eles não vão deixar de existir por causa disso. Essa mudança na programação, de participação de mulheres na programação da Bienal, na Flip, como é que vocês explicam isso? Tem uma explicação agora para dar ou é algo que a gente ainda tem que observar um pouco mais? Tem muita pressão externa, sabe? Não dá mais hoje para você fazer uma coisa que não tenham mulheres, que você ignore, que tem, assim, uma diversidade enorme de população no Brasil. Sim. Então, eu acho que os movimentos, isso dentro das universidades, você vê não só o movimento feminista auto-organizado, você vê o movimento negro, o movimento LGBT, você vê também esses movimentos reivindicando seu lugar em toda a vida social. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Não tem como não se falar disso. É uma demanda reprimida muito grande. Antes, quando a gente estava falando agora de suicídio, drogas e outros assuntos que são tabu e que precisam ser falados, eu lembrei daquela campanha do primeiro assédio, que, né, acho que tem uns 2 anos que todo mundo começou a compartilhar. E aí todo mundo ficou chocado com como isso é comum. E é uma coisa que é ensinado que você não deve falar. Exato. Foi o que eu te falei, que é a primeira vez que a gente sai na rua que recebe uma cantada dessas. E as mulheres também não conversam entre si sobre isso. A gente só repete, a gente não comenta, não olha para eles, passa direto como se a gente não tivesse ouvido nada. A gente ouviu. E, na verdade, o silêncio, ele ajuda a perpetuar esse tipo de violência, porque a gente não está... a gente fica constrangida em vez de botar o constrangimento em cima da pessoa que perpetuou aquela ação, né? Então, eu acho que quando teve na Globo esse escândalo aí com o Zé Maier, e aí todo mundo, outras atrizes foram à frente e vestiram a camisa, literalmente vestiram uma camisa falando disso, me surpreendeu, mas eu acho que é o que você falou. A gente chegou num momento em que não dá mais para se calar. Então, as nossas vozes serão ouvidas. E é muito animador viver nesse momento histórico. Com certeza, graças a Deus. Queria que vocês deixassem, a gente está no finalzinho do programa, queria que vocês deixassem algumas dicas aí, pegando também um resuminho de tudo que a gente falou, como que a gente muda essa situação nas escolas, em casa, nas universidades, dicas para o pessoal que está em casa. O que vocês poderiam dizer? Escolha de livros? Leem de tudo, mas leem muitos livros escritos por mulheres. Converse e indique esses livros para as suas amigas. Tem, em todos os gêneros literários, tem autoras incríveis. Então, eu acho que é uma dica boa para você se empoderar, se inspirar em mulheres incríveis, seja cientista, se você quiser ser cientista, atletas, autoras, atrizes. Tem muitos exemplos de mulheres fortes no mundo e procure saber mais sobre uma mulher forte numa área que você quer atuar. Ai, como a gente se inspira com as nossas heroínas, né? Demais. Então, nem se fala. Fala, Carolina. Não, seguindo na sua linha, eu acho que a gente lê mais mulheres e pensar, assim, pensar mesmo, ser uma coisa programada, vou ler mulheres, Isso não é se reduzir, não é diminuir o espectro, porque a gente lê tantos homens sem perceber que quando a gente começa a afinar nosso olhar de, peraí, quantas mulheres eu tô lendo? Quantas mulheres negras eu tô lendo? Exatamente. Quanto da poesia homossexual brasileira, que é incrível, assim, tantas mulheres maravilhosas escrevendo livros fantásticos, né? Isso é abrir horizontes, isso não é se limitar. E poder transformar isso numa experiência de troca com as suas amigas. Porque eu acho que a gente não se empodera sozinha. É uma coisa que você marca bastante. Acho que você tem razão, com certeza. A gente não pode ser uma só gritando no deserto, né? E somos tantas. E essa questão realmente a gente amplia, né? São outros mundos, são novos olhares. Fiquei muito chocada com essa questão da fantasia. Eu não sabia que existia esse preconceito. Como a gente fantasia, meu povo? Mulher fantasia, a gente viaja, a gente
isso é uma coisa da nossa criação, né? A gente foi criada já para fantasiar, para ver o futuro, não desmerecendo os homens, é só uma característica. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui, por tudo que vocês me ensinaram, por tudo que vocês nos ensinaram. Voltem sempre. Obrigada pelo convite. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem nós temos encontro marcado às 9 horas da noite, como sempre. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Uma ovelha certa vez foi levada a julgamento no Tribunal dos Lobos, acusada de ter roubado a lã que traz no próprio corpo. No tribunal se organizou a defesa, também formada por lobos. Mas isso é um absurdo! A ovelha não pode ser condenada por um crime que ela não cometeu. Ela já nasceu, obviamente, com a lã que ela traz no próprio corpo. Do outro lado, o advogado de acusação, também um lobo, foi logo dizendo: tanta lã assim só pode ser fruto de uma desonestidade. Essa ovelha tem sim culpa no cartório. O juiz dos lobos, um juiz já velho, um lobo mau, foi lá para dentro, decidiu, pensou e voltou com a decisão. Eu condeno a ovelha por provocar o apetite dos lobos. Eu condeno a ovelha por usar a saia muito curta. Eu condeno a ovelha por ter a carne muito macia. O advogado de defesa foi logo dizendo: mas isso é um absurdo, o julgamento era sobre o roubo da lã. O juiz dos lobos disse que isso não tinha a menor importância e devorou a ovelha ali mesmo, dentro do tribunal, com a ajuda dos outros lobos.